Que Deus possa falar conosco nessa noite. Que Ele fale comigo também, fale com você. Aquilo que Ele quer de nós. O alinhamento que Ele quer de nós com o céu. Para que a gente possa viver o propósito dEle aqui na terra. Então vamos orar? Quem está aqui nessa live agora, que se puder, curvar a cabeça e nós vamos falar com o nosso papai. Paizinho amado, graças nós te damos, Senhor, por mais essa live, por mais esse dia, por mais esse encontro, Senhor. Graças te damos, papai, porque o Senhor separou esse tempo. Obrigada, Pai, porque nós também reservamos esse tempo para o Senhor, Pai. Não é sobre aval, mas é sobre aquilo que o Senhor quer entregar nessa noite, Senhor. Pai, que o Senhor venha entrar em cada família que entrar nessa live, Senhor. E que a gente possa, Senhor, em unidade, cada live, entender o que o Senhor quer de nós, Senhor. Papai, tem um esboço aqui, mas que seja feita a sua vontade, Senhor. Porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável. A sua vontade, Senhor, não traz prejuízo, Senhor. Oh, papai, obrigada, Senhor, por cada pessoa que entrar, por cada pessoa que passar, Senhor, que elas possam levar um pouquinho daquilo que o Senhor tem para elas, Pai. Abençoe essa live, abençoe cada um que entrar, que o Senhor me dê palavras de vida eterna, que o Senhor possa se servir de mim nessa live, Senhor. Obrigada, Deus, porque cada dia, Senhor, o Senhor tem se mostrado, Pai, mais presente na minha vida e na vida daqueles, Pai amado, que te buscam e te servem de todo o coração. Continua conosco, Senhor. Sirva-se de mim nessa noite, papai. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos dar início a essa live para a honra e glória do Senhor. Que o Senhor fale ao nosso coração. Tema da live, vou abaixar aqui só um pouquinho, né? Tá dando para ouvir aí tranquilo, né? Tema da live, a construção da família. A base. Olha, cada escolha, olha essa frase, uma frase de impacto, que se você puder escrever e guardar, cada escolha de hoje é um tijolinho no lar de amanhã. Cada escolha que você faz hoje é um tijolinho no seu lar amanhã. Na verdade, eu falo que até aqueles pequenos cacos são escolhas. Vamos lá. Vou começar hoje, essa live de hoje, eu vou começar falando ela sobre limpar o terreno. Quem tá aqui na live que é homem, sabe que limpar o terreno é o quê? Quando eu vou comprar uma casa, quando eu vou construir uma casa, a primeira coisa que eu vou fazer é o quê? Eu vou ali olhar o terreno para ver como que ele tá. Se ele tá sujo, é só baixar mais um pouquinho. Se ele tá um terreno limpo, se ele é um terreno plano, né? E eu vou lá e eu observo aquele terreno. Só que, vamos supor, eu gostei de um terreno, mas ele é um terreno bem desalinhado. Kênia, Deus abençoe sua vida. Seja bem-vinda na live. Kênia Semijoias. Então, quando eu pego um terreno, isso eu vou falar a metáfora de uma construção, mas vocês vão trazendo para a visão para o nosso casamento. Quando você compra um terreno, às vezes o terreno você vai ter que trabalhar ali para alinhar ele, né? Para nivelá-lo. Tem terrenos que tem muito toco, que você vai ter que arrancar aqueles tocos. Tem terreno que ele tem muito mato, muita coisa, então você vai ter que arar, tirar aquilo ali, vai fazer uma limpeza. Val, mas o que tem a ver terreno com casamento? Tem tudo a ver. Eu falei, se vocês tiverem visto os stories aí eu falei que o casamento não começa no sim que eu dou no altar. O casamento, ele começa no namoro. O namoro, a gente pode compará-lo a esse terreno. Esse terreno que a gente vai lá conhecê-lo,
que de repente ele tá cheio de coisa ali, bagunçada, suja, e que eu tenho que começar a limpá-lo. Mas esse terreno, na medida que eu vou cuidando dele, que eu vou limpando, arrancando os tocos, ele começa a ter vida. Ele começa a ser uma coisa mais bonita, os olhos, ele começa a ser mais vistoso. E assim é o casamento, lá no namoro. Às vezes você tá perguntando, Ival, mas eu já sou casado. Calma, calma. A gente vai chegar nessa parte. Mas eu quero lembrar você que tá nessa live, que você também passou pelo namoro. E esse namoro era o seu solo, fértil ou infértil. Era um solo que poderia ser plano, mas talvez cheio de declínio. E eu quero te perguntar nessa noite, para você que está aqui na live, que é casado. Você trabalhou esse terreno que é o namoro? Você trabalhou esse terreno que é o noivado? Você trabalhou esse terreno alinhando as coisas antes de chegar definitivamente no seu sim? Ou você foi fazendo a casa, construindo a sua casa, que é a sua família, em uma base que não tinha uma fundação, em uma base que precisava ter mais cimento, em uma base que precisava ter mais firmeza? Ei, esse terreno que eu estou dizendo aqui, somos nós. Sabe o toco que eu estou falando? Sabe a sujeira do terreno? São as nossas emoções, os nossos sentimentos. São todas as nossas mazelas, que muitas vezes nós encontramos alguém na nossa vida, mas a gente está cheio de coisa que precisa ser retirada. Só que muita gente, muitas vezes, arranca só superficialmente, não mata aquelas ervas daninhas, não faz uma base bem feita, e aí quer construir uma família. A construção de uma família em cima de uma base firme, em cima de um lugar que tem um alicerce firme, onde o fundamento é forte, onde a base é forte, tem estrutura para levantar, é diferente. Deixa eu dar continuidade aqui, senão eu vou pulando o que eu já escrevi. Então, já expliquei um pouco, né? Antes de construir, é preciso limpar o terreno. Precisamos remover mágoas, ressentimentos, traumas, mentiras e hábitos que contaminam o lar. Quantos lares têm sido construídos em cima de mentira, em cima de mágoas, de mau hábitos? Quantos lares têm se construído em cima de um terreno que não tem estrutura para aguentar o peso, não tem estrutura para aguentar uma rachadura? Vamos para um exemplo prático? Se você construir sem limpar, a sujeira escondida um dia aparece e compromete tudo. Entendeu? Antes de eu dar o passo para o sim, é como eu falei para vocês. O casamento começa na limpeza do terreno. Quando você conhece um ao outro, quando você começa a namorar, começa a noivar, e aí você já está construindo essa base, você já está construindo esse alicerce, você já está construindo essa fundação. Mas se eu construir essa fundação em cima de sujeira escondida, em cima de coisas que vai comprometer lá na frente, não aguenta, não tem estrutura que aguente. Porque quando a base, quando o fundamento é bom, quando a base é boa, às vezes vai vir uma rachadura, precisa de manutenção. A família precisa de manutenção. O casamento precisa de manutenção. Assim como uma casa. Mas na sua casa, quando ela tem uma base forte, a manutenção é o quê? É uma troca de uma fechadura, é uma trincazinha que dá. Mas quando a base é fraca e quando o fundamento não foi o suficiente, a rachadura muitas vezes ela vai de um lado para o outro, podendo comprometer a estrutura de uma casa.
Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Se você não trabalhar esse terreno chamado coração, se você não trabalhar esse terreno chamado emoção, você vai começar a construir a sua família, construir o seu lar em cima de um ambiente tóxico. Um ambiente que não tem estrutura para aguentar as futuras rachaduras, os futuros terremotos da vida, as chuvas, os vendavais. A nossa vida também é como uma casa mal feita, uma casa que se faz de qualquer jeito. A gente não constrói uma família de qualquer jeito. A gente constrói uma família em cima de alicerces. Então vamos dar continuidade, né? Hebreus, anotem aí, Hebreus 12:15. Que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. Tem relacionamentos que já começam com raízes de amargura. Tem relacionamentos que começam com mentira. Já pensou? Uma casa sendo construída em cima de tudo de ruim? Se uma casa, que é um objeto material, não aguenta, imagina você, eu, que somos carne e temos o espírito, temos emoção. A gente não aguenta. Então a gente precisa limpar o terreno. E eu quero fazer uma pergunta para você. O que você precisa arrancar hoje do seu terreno? O que você precisa arrancar do seu coração para a sua família ser saudável? O que você precisa fazer para que as coisas aconteçam? Talvez o que você está passando hoje no seu casamento é porque você lá atrás não trabalhou a sua base suficiente. Talvez o seu fundamento foi fraco, a sua fundação da sua casa. E hoje, por vezes, você vem num casamento que, por hora, você fala, meu Deus, vai cair. Mas não. Não. Quando nós trabalhamos o nosso alicerce familiar, pode vir a chuva, pode vir o vento, pode vir o que for, a casa permanece de pé. Pode ter a rachadura, mas a base é forte. Mas se o seu casamento ainda está sobre o alicerce da mentira, o alicerce da falta de respeito, da falta de amor, da falta de perdão, da falta de comunhão, é difícil uma casa permanecer de pé quando tem muito toco. Não tem como construir algo saudável em cima do que está estragado, do que está machucado. Vamos seguindo, né? Vamos lá. Agora o próximo tópico é... Obrigada, minha linda. Obrigada, irmã Camila. Deus abençoe. Agora nós vamos falar arrancar os tocos, raízes velhas. Será que tem alguém nessa live que construiu o relacionamento em cima de toco, em cima de raízes velhas, que precisava ter limpado esse terreno antes de avançar, antes de começar a construir uma família? Será? Como eu falei lá no início, muitos de vocês não estavam aqui. Não tem como iniciar uma jornada sem limpar o terreno. Você não constrói uma casa se você não limpar o terreno antes, se você não tirar os tocos, se você não tirar as ervas. Você não constrói uma casa sem você fazer o fundamento, sem você fazer uma base. Porque quando eu faço um fundamento bom, quando eu faço uma base boa, aí pode subir a casa. Sabe? Sabe o que você vai fazer depois? Só manutenção. A Camila tá aqui, ela mexe com construtor e tudo, ela pode falar isso. Quando uma construção é boa, demora anos para fazer um reparo. Mas se a construtora for ruim, a pessoa mal entrou para dentro da casa, ela já tem que começar a fazer reparo.
E isso eu estou trazendo para o nosso contexto família. Se eu trabalhar a base antes de começar tudo, a manutenção no casamento, a manutenção com a família vai ser mínima. Mas se eu já vier para um relacionamento com mentira, com engano, cheio de toco, não vai acontecer. E muitas vezes você fala, nossa, mas tem tão pouco tempo que casaram, já separou. Mas está sendo construído em cima de toco, em cima de mentira. Não limpou o terreno antes. A manutenção é muito mais difícil. Quando eu não trabalho a base, quando eu não trabalho a estrutura, se eu quiser subir a parede, vai ter rachaduras. E quando é uma rachadura superficial, você arruma tranquilamente. Mas aquela rachadura que ela machuca, que ela faz... Tem casas que tem rachadura que você consegue enxergar do outro lado. A estrutura da casa está comprometida. Muitas vezes tem que derrubar a parede. E isso é na nossa vida conjugal, isso é na nossa vida familiar. Tem vezes que precisa desmoronar uma família para que uma parede nova seja levantada. Mas seria tão mais fácil se lá na base, na estrutura, eu já estivesse trabalhando esse alicerce. Hoje o Senhor me incomodou muito sobre esse tema. E para mim falar sobre esse tema família. Desde o namoro. Porque é no namoro que começa o casamento. É no namoro que começa a família. É no namoro que a gente começa a arrancar os tocos. É no namoro que a gente começa a fazer a limpeza. O sim do altar, ele já é a concretização do casamento. Mas o início do casamento começa na jornada de conhecimento. Quando eu começo a conhecer o outro e eu começo a entender as dificuldades do outro. Quando eu começo a entender se eu realmente encaixo com aquele outro. Sabe? É como você olhar o terreno e falar, esse terreno aqui me atende. É só dar um ajuste aqui. Às vezes eu vou ter que dar uma aterrada ali, às vezes vou ter que mexer aqui. Ótimo. Mas eu sei onde que eu estou construindo. Eu quero fazer uma pergunta para você. A sua casa, a sua família, ela está alinhada, ela está sendo construída num terreno que foi trabalhado, num terreno forte, que vai vir o vento, porque o vento vem. Vai vir a tempestade, porque ela vem na minha vida e ela vem na sua vida. E se você não está preparado, se a sua base, se a sua estrutura familiar não está alinhada, quando a tempestade vier, a casa vai cair. Ela vai cair. E não é simplesmente levantar uma casa, passar uma tintura bonita, você põe lá móveis lindos, sabe? Coloca um piso lindo, mas se a base é ruim, a casa vai cair do mesmo jeito. E às vezes tem casas tão... Você olha por fora e você fala, que casinha feia. Mas nossa, essa casa, ela consegue vencer tanta coisa. Já passou chuva, já passou tempestade, ela tá firme. Porque a base dela tem sustentação. Ela tá firme na rocha. Quantos lares hoje não têm uma estrutura, nem emocional, nem espiritual, para conduzir a família? E fica difícil, porque fica cada vez mais difícil se você não tiver com as mãos dadas, você com seu cônjuge, com seus filhos e principalmente com o Senhor. E muitas vezes o que está faltando de nós é só trabalhar essa estrutura, essa base. Vamos seguindo, né? Tocos. O que são tocos? Vou falar mais uma vez. Coisas antigas que atrapalham a nova construção. Padrões familiares, crenças limitantes, dores não tratadas. Se você tem dor do seu passado, você vem para um relacionamento. Às vezes você vai entrar, eu vou construir uma família. Mas ei, se você não cuidar daquelas crenças que você tem lá do seu passado, da sua meninice, se você não tratar essas dores, você vai para um relacionamento e você começa a sangrar na sua família. Arranque os tocos.
arranque eles. Talvez dói. Talvez vai doer você ter que aprofundar. Mas eu te garanto, vai valer a pena. Vai valer a pena porque você vai ter uma estrutura forte. Vai valer a pena porque você vai ver o alicerce forte que você vai ser. Vamos dando um exemplo. Um exemplo para vocês. Pais que repetem os erros de seus pais porque não trataram o passado. Pais que repetem os erros dos seus pais. Gente, quantos pais repetem os erros dos pais na vida dos filhos? Por quê? Porque eu não arranquei o toco antes. Val, mas agora eu já sou casada, e aí? Nunca é tarde. É como eu falei. Quando a base não é boa, muitas vezes vai cair uma parede. Mas aí o que a gente faz? A gente vai lá e coloca uma coluna e começa a levantar a parede de novo. A gente não descarta as coisas. A gente reconstrói de novo. Sabe? Como mentora familiar, eu posso falar isso assim, de coração aberto, porque o Senhor é testemunha do que eu faço. A gente não descarta, a gente tenta melhorar, a gente tenta entender o porquê do outro ser daquele jeito, e aí as coisas vão se encaixando. Versículo para essa parte, Ezequiel 36, 26. Tirar-vos-ei o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Tem muitos relacionamentos hoje com coração de pedra, intocáveis, frios, que não tem mais emoção. Vê as coisas acontecendo ao redor e não muda, sabe? Vai deixando a frieza espiritual tomar conta, a frieza desse mundo tomar conta. Começa a se distanciar daquilo que o Senhor criou para ser. A família, o lar, é uma instituição maravilhosa que o Senhor criou. Mas o adversário está aí para destruir. E eu quero falar para você. Talvez tenha alguém nessa live hoje que está com a estrutura da casa balançada. E você fala assim, Val, a minha casa vai cair. E eu quero te dizer, ei, nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido. Talvez vai precisar de uma manutenção. Talvez vai doer um pouquinho, sabe? Porque o Senhor, Ele é especialista em fazer coisas novas. Se nós estivermos dispostos a sofrer o dano daquilo. Talvez hoje você vai ter que desconstruir algumas coisas para que essa parede seja levantada novamente forte. Sabe qual é o meu problema e o seu? É que muitas vezes a gente quer construir coisas já pelo telhado. E a gente não começa nada pelo telhado. Nós temos que começar pela base. E eu quero te convidar. Dá uma olhadinha como que está a sua base. Dá uma olhadinha como foi a fundação da sua família. Como foi a fundação do seu casamento? Como foi o seu namoro? Como foi o seu noivado? Me fala uma coisa. Você arrancou os tocos? Ou você construiu a sua casa sobre os tocos? Vamos dando sequência, né, gente? Se deixar eu vou, só vou. Eu gosto muito da Ivone Vassolé porque ela é muito parecida comigo. O influente só vai, né? Se deixar aqui vai falando. Olha aqui. Conexão. Para novas gerações viverem livres, precisamos cortar ciclos antigos. Para você e para os nossos filhos viver algo novo, nós vamos precisar cortar ciclos antigos. Ciclos de rejeição, ciclos de ingratidão, ciclos que machucavam, sabe? Ciclos de mentira. Quantos relacionamentos vivem de mentira? Quantos relacionamentos estão maquiados e não busca ajuda? Não busca. De repente você vê uma família linda andando na rua e aí quando passa pouco tempo você fica sabendo, aquela família não está mais junto. Casamento também precisa de manutenção. Casamento também precisa de alinhamento. Casamento é como a casa que eu falei.
De vez em quando, você tem que ir lá trocar uma fechadura, tem que fazer um conserto, igual hoje lá em casa. A minha caixinha de gordura precisou de manutenção. De vez em quando, a nossa caixinha de gordura, que chama-se mágoa, ressentimento, essa é a caixinha de gordura. Sabe por que essa é a caixinha de gordura? Porque quando ela enche, a gente fica amargo. Não tem espaço para mais nada. Não tem espaço para coisa boa entrar. E aí o Senhor fala assim, deixa eu cuidar dessa caixinha. E Ele começa a entrar e passar o seu bálsamo. Na caixinha de gordura material de uma casa, Ele vai lá, arranca aquela sujeira, joga lá alguns produtos e a água começa a fluir novamente. E na minha vida e na sua, a nossa caixinha de gordura que suja, que é a mágoa, o ressentimento, tudo de ruim, ela vai ser limpa por aquele que criou, que nos formou. Esses dias eu fui numa palestra maravilhosa e a Ivone Vassolé falou uma parte muito linda e que eu trouxe para mim e eu quero compartilhar com vocês. Não é da minha autoria, mas é dela e eu gostei muito e o que é bom a gente compartilha. Ela falou sobre o joio e o trigo. Ela falou que dentro de nós cresce o joio e o trigo. E muitas vezes a gente acha que joio e trigo é só lá na igreja. Não, dentro de nós também. E quando nós não deixamos o trigo crescer, o joio cresce mais. Sabe quando eu falei dessa caixinha de gordura ruim dentro de nós? É o joio que a gente deixa. As palavras que a gente fala que machuca, são as nossas atitudes sem pensar. E ela falou uma coisa bem legal. Quando você pensar em ser joio, grita, eu sou trigo. Eu sou trigo. O trigo não faz nada para ter consequência. O trigo alimenta, o trigo é bênção. Seja trigo, não seja joio. Alimente o trigo que está dentro de você. E quando o joio quiser crescer, fala, eu sou trigo, Senhor. Eu sou trigo. Vamos lá para o quarto tópico dessa live. Preparando o alicerce. Primeiro a gente falou a terra, depois arrancar os tocos. Agora, preparar o alicerce. Deixa eu só abrir aqui, peraí. A fundação é a parte mais cara e demorada da obra, mas a quem ninguém vê. A fundação é a parte mais cara, mais demorada de uma obra, mas é a parte que ninguém vê. Ninguém vê a fundação. Quanto mais profunda, mais forte. Dependendo da fundação que você fizer na sua casa, você consegue levantar um prédio, você consegue fazer um sobrado. Mas dependendo da fundação, você não consegue fazer muita coisa. É simplesmente uma simples casa. E tá tudo certo. Se a sua intenção é fazer uma coisa pequena, tá tudo certo. Mas se você quer crescer, se você quer produzir, melhore a sua fundação. Val, mas e a fundação nessa parte da família qual é? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se você trabalhar esses três na sua vida, lá na sua fundação, você vai ter um alicerce muito bom. Se você trabalhar a sua base, a sua construção vai ser linda. E se vier por acaso um dia uma rachadura, vai ser fácil de consertar. Mas se você não cuidar dessa base, o prejuízo é muito grande. Vamos continuar, gente, que eu sou meio emocionada aqui, eu já fico segurando o choro aqui na garganta. Conexão. O que sustenta a família são valores, princípios e fé, mesmo que invisível aos olhos. É o que eu falei, Pai, Filho e Espírito Santo. Se você tem valor, se você tem princípio e você tem fé, meu irmão e minha irmã, às vezes a gente olha e fala, não vai conseguir. Mas se você tem princípio, valores e fé, ninguém te segura. Ninguém segura. Ninguém segura aquele que coloca o Pai acima de qualquer coisa. O que eu vejo hoje dentro da maioria das famílias que senta aqui nessas poltronas para vir falar comigo sobre casamento, muitos deles já praticamente acabados. Sabe o que acontece?
quando eu distancio da presença do Pai, eu fico mais vulnerável às coisas desse mundo. Eu paro de fazer aquilo que o Pai me mandou fazer. Ei, homem, o Senhor mandou você amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, dando a vida por ela. E mulher, o Senhor falou para você ser submissa ao seu esposo. Você sabe o que é submissão? Submissão é estar sobre a missão do homem. Homem, a mulher, quando o homem ama ela, como Cristo amou a igreja, é muito fácil ela estar sobre a sua missão. Só que hoje não está tendo mais esse alinhamento. Está sendo quase eu por mim, você por você. E vamos ver o que vai dar. E os filhos vão crescendo dentro desse lar, cheio de rachaduras, nesse lar cheio de imperfeições, e que muitas vezes são os filhos que estão tendo que fazer os remendos e os reparos do lar. Enquanto eu e você, que somos pais, que estamos construindo essa família, não percebemos isso. E sem perceber, eles começam a avançar sem expectativa nenhuma de uma família funcional. A maior parte dos atendimentos que eu pego com adultos, quando a gente pergunta como foi o lar deles, até hoje os que eu peguei, 80% a 90%, lar disfuncional. E aí vem para a vida adulta, para um lar disfuncional. Começa a construir sua família de uma forma disfuncional. E aí quando o prejuízo já está quase acabando com a família, eu busco ajuda. Procure fazer a manutenção antes que o reparo seja muito grande, doa muito. Vamos seguindo, gente. Versículo Mateus 7, 24 e 25. A casa firmada sobre a rocha. Eu sempre lembro das casas dos 3 porquinhos, gente. A casa de palha vai embora. Aquela feita na areia, linda, maravilhosa, foi embora. Mas a casa na rocha permanece. A nossa rocha, que é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Talvez você está falando, Val, você fala tanto de Deus? Falo, porque eu sou mentora cristã, familiar cristã. Então a minha base é a rocha, que é o Senhor Jesus. Vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho sobre 3 pilares fundamentais para a base. Comunicação. Falar e ouvir sem julgar. Agora eu quero perguntar para você. Você tem ouvido ou falado sem julgar? Ou às vezes o seu esposo ou a sua esposa começa a falar e você já começa a julgar? Eu já fui assim. Eu já fui a mulher de Provérbios 31, aquela da goteira que pinga, que é difícil de lidar, sabe? A mulher rixosa, eu já fui. Oh, se eu não ficar firme na rocha, essa mulher volta diariamente. Se eu não ficar firme na rocha, eu viro joio facilmente. Mas não. Hoje eu escolhi ser trigo, como a Ivone falou. Hoje eu escolhi firmar na rocha, de pisar na minha carne, de viver o que realmente uma mulher sábia vive. Muitas vezes dá vontade de falar, dá vontade de gritar, de esbravejar, mas eu piso na minha carne. Será que tem alguém nessa live precisando de pisar na sua carne só um pouquinho? De deixar de ser joio e ser trigo? Será que tem algum homem nessa live que precisa alimentar mais do Espírito? Vamos lá. A gente falou da comunicação. Agora nós vamos falar da fé. Construir em Deus a nossa rocha inabalável. Ei, não tem como lá se sustentar sem ter uma base. Se o Senhor não for a sua base principal, não adianta você buscar uma terapia, buscar uma ajuda, buscar... Não. O Senhor tem que ser a sua base principal. Tem que ser.
É Ele que alinha. Tudo Ele alinha. Se nós procurarmos ler Provérbios, Ele vai ensinar para nós, para mim e para você ser esposa, ser esposo. Ele vai ensinar para nós aquilo que nós temos feito de errado e vai alinhar a gente. Muitas vezes a gente não dá conta só. Para mim mudar, para mim estar aqui hoje falando para vocês, eu precisei de fazer, eu falo que quase que uma reforma geral, né? Quase que é uma casa nova. Mas valeu a pena. Valeu a pena porque o Senhor está fazendo uma construção boa. Eu ainda estou terminando a minha construção, mas eu não vou esperar acabar para mim poder avançar. Sabe por quê? Porque o que eu tenho hoje eu já consigo ajudar. O que eu tenho hoje, o que você tem hoje, você já consegue avançar. O que você tem hoje, você já consegue trabalhar. Vamos pro próximo. Tá acabando, viu, gente? Tá indo pro finalzinho já. Por último, não menos necessária, mas muito fundamental, é a fé. Construir em Deus a rocha inabalável. Peraí, falar e ouvir, amor. Ai, gente, eu investi as aqui, tá? O primeiro é amor e respeito entre cônjuges e filhos. Eu vou voltar nesse, porque eu não, na hora de passar aqui, pulou. Amor, respeito, isso consolida a família. A construção, quando tem isso, esse pilar fundamental, amor, respeito entre o cônjuge e os filhos. Quem tiver aí ainda, puder escrever no chat para mim. Se você fosse escolher um pilar hoje, qual pilar o mais urgente da sua casa? Seria o pilar que trabalharia entre o cônjuge e filhos? Ou o falar sem julgar? Ou a rocha inabalável? 1. Amor e respeito. 2. Comunicação. 3. Fé. Hoje, se fosse para você trabalhar um pilar na sua vida, qual desses pilares hoje está mais difícil de você avançar na sua casa? Qual desses pilares tem deixado a sua estrutura um pouquinho rachada? É o pilar da fé? É o pilar da comunicação? Ou é o pilar do amor e respeito? Se puder colocar no chat. Mas são esses 3 pilares o fundamental. Agora nós vamos para o quinto e último tópico de hoje, que são cuidado com as gambiarras. Cuidado com as gambiarras. Será que tem alguém nessa live que está fazendo gambiarra no seu casamento? Será que tem alguém nessa live que está fazendo gambiarra na sua vida, na sua estrutura familiar? Vamos falar sobre essa gambiarra? Gente, gambiarras, uma hora, ela não aguenta. Uma hora, a verdade encontra com a mentira. E aí a gambiarra não segura a estrutura. Muitas construções caem porque o alicerce foi feito de qualquer forma. São as gambiarras. Esse alicerce feito de qualquer forma é a gambiarra que eu e você faz, que a gente fala assim, não, vou só fazer isso aqui e ninguém vai ver, eu vou fazer só isso aqui e ninguém vai saber. Essas são as gambiarras, que elas, quando são vistas, elas destroem. Muitas vezes ninguém vê, mas o Pai vê. O Pai vê as gambiarras que você tem feito. Na família isso acontece quando tentamos tapar buracos com desculpas, orgulho e silêncio. Tapar buracos com orgulho, desculpa e silêncio. Muitas vezes você fica fazendo gambiarra com orgulho, com desculpas, com silêncio. Às vezes o silêncio fala muito mais do que 1000 palavras, só que ele não fala o que deveria falar. Muitas vezes o silêncio que você faz, ele causa um abismo muito maior. Nem sempre o calar é uma boa resposta. Vamos lá? Reforce. É melhor que você gaste tempo e energia na base
do que tentar consertar rachaduras depois. Invista na base. Invista no cuidado ao você começar a construir a sua família. Não fique buscando, depois que já aconteceu, tentar mudar. Tem como, Val? Tem. Mas é mais desgastoso, é mais desgastante, é mais dificultoso, é mais sofrido. Se você começar pela base, é muito mais fácil. E agora a gente já está indo para o final, né? O encerramento. Eu quero falar para vocês que é muito bom trabalhar com famílias. É muito bom. Vocês vão entender o que eu quero dizer. Muito bom no sentido assim. É muito bom ver quando entra uma família aqui que não acredita mais neles. E que quando a gente começa a trabalhar os princípios, os valores, e cada um começa a fazer o seu papel, a gente vê uma família começar a ser resgatada, uma família começar a levantar seus alicerces novamente, a encerrar ciclos de dor, ciclos de destruição, de divórcio, e levar uma vida plena, uma vida abundante. Então, quero falar para você que está nessa live essa noite e quem for assistir futuramente. Invista no bem mais precioso que você tem. A construção da sua família. Construa sua família na rocha inabalável. Construa sua família sem toco. Arranque todos esses tocos. Arranque esses tocos, arranque essa erva daninha, arranca tudo de ruim. Não construa sua família em cima da sujeira, da mentira. Construa sua família em cima da rocha inabalável. E assim eu encerro essa live de hoje. E eu quero finalizar, como sempre, com mais uma oração, agradecendo a Deus por Ele ter ficado conosco durante todo esse tempo. E tudo é por Ele, tudo para Ele. Vamos orar? Paizinho amado, graças te damos, Senhor, porque mais uma vez o Senhor se fez presente nessa live, Senhor. Eu não sei, Pai amado, onde essa live vai chegar, Senhor, onde essas palavras, Senhor Deus, vão entrar, mas eu sei de uma coisa, Papai. Onde essas palavras entrarem, vai ter renovo, vai ter construção nova, vai ter, Senhor Deus, alicerce novo, vai ter, Senhor Deus, manutenção na família, Pai. Porque a família é projeto seu, Pai amado. A família, Senhor, é projeto do Senhor. É na família, Senhor Deus, que tudo começa, Pai. Senhor, dá sabedoria para os pais. Dá entendimento para eles, Pai. Senhor, cuida das feridas emocionais da família, Senhor. Pai, que nós, pais, Senhor, não deixamos, Pai amado, os nossos filhos seguir adiante com as nossas feridas emocionais, Senhor, mas que nós possamos nos curar e que a família dos nossos filhos, Pai amado, a futura geração que vem, Senhor Deus, seja uma geração forte emocionalmente, seja uma geração de princípios e valores, Senhor. O mundo fala que não, Papai. O mundo fala que a geração seguinte vai ser a pior, mas eu, em nome de Jesus, declaro que não, Senhor. Porque se cada um de nós fizermos a nossa porção diária, se cada um de nós consertarmos a nossa base, Senhor, se cada um de nós, Pai amado, melhorar o nosso alicerce, Senhor, eles vão ser uma geração maravilhosa, Senhor, porque eles vão ser continuação de algo bom, Pai. Então comece através de nós, Senhor. Comece através, Senhor Deus, de nós que somos o terreno, Senhor. E construa em nós, Pai amado, a estrutura da nossa família como rocha inabalável, Senhor. Graças te dou por tudo, Senhor. Graças te dou por cada pessoa que entrou nessa live essa noite, Senhor. E por cada pessoa, Papai, que vai tirar um tempo para ver essa live depois. Graças te dou por tudo. Amém. Amém, amém, amém. Deus abençoe vocês. Foi um prazer estar com vocês. Eu sou Val Araújo, terapeuta e mentora familiar cristã. E é isso. Vamos seguir juntos,
de mãos dadas. As mulheres ajeitando as coroas das outras mulheres, os homens ajudando os outros homens nessa construção. Que a gente possa ser uma futura geração onde as construções sejam mais fortes, onde as construções não são feitas em cima de toco, mas em cima de um terreno limpo, sem mentira, sem mágoa, sem ressentimentos. Deus abençoe a todos, abençoe o lar de cada um. Foi um prazer estar com vocês. Quem entrou agora na live, a live vai ficar salva. Depois vocês assistam. E muito obrigada. Eu só tenho a agradecer por esse tempo. Deus abençoe.